graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nossos amados e queridos ouvintes. Alegria muito grande de poder estar aqui para continuarmos o nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu acredito que esta palavra pode trazer uma mudança muito grande em seu coração. Romanos, capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 10, diz-nos assim a palavra do Senhor. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Nestes versículos, o apóstolo ele traz à nossa mente três classes de pessoas e uma explicação. Observem, ele vai falar sobre os israelitas, ele vai falar sobre os eleitos e ele vai falar sobre outros que foram endurecidos e vai nos explicar por que aconteceu este endurecimento. Estes versículos é muito importante para mim e para você, que somos a igreja de Deus, para termos compromissos com a palavra. Porque o compromisso com a palavra vai gerar na minha vida aquilo que os israelitas não alcançaram. Então vamos observar estes versículos e procurar identificar estas maravilhas para as nossas vidas. Observem o que o apóstolo diz. Pois que o que Israel buscava não o alcançou. Israel aqui é a nação na sua totalidade. São a nação que havia sido escolhido por Deus e que era prefigurada em Abraão, Isaque e Jacó. A totalidade da nação de Israel, o que aconteceu com eles? Eles buscavam e não o alcançaram. O que eles buscavam era a justiça de Deus, ou serem justificados diante de Deus. Eles não alcançaram. Por que não alcançaram? Porque eles não buscaram pela fé, mas buscaram pelas obras da lei. Romanos 9, 31 e 32. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Amados, este primeiro povo citado pelo apóstolo, então, é a nação de Israel na sua totalidade. Eles buscaram a justificação, mas não alcançaram, porque não buscaram pela fé, mas pelas obras da lei. Que esta verdade ela possa produzir no meu e no teu coração o entendimento que precisamos buscarmos a justiça de Deus para as nossas vidas. Só que esta nossa busca tem que ser pela fé. E a nossa fé, ela tem que ser no sacrifício vicário de Cristo por nós na cruz do Calvário. Porque o sacrifício de Cristo, ele garante-nos a nossa justificação. Que o Senhor nos abençoe com o entendimento desta grande verdade. Em segundo lugar, observem que o apóstolo ele cita os eleitos.
Ele diz assim: mas os eleitos o alcançaram. Eles são contrapostos em relação aos judeus. Observem, os judeus alcançaram, os eleitos, os judeus não alcançaram. Porém, os eleitos alcançaram. Quem são os eleitos no ensinamento do apóstolo? O que eles alcançaram e por que eles alcançaram? Vamos observar quem são os eleitos no ensinamento do apóstolo. Os eleitos são a nação de Israel. Deus tem remanescentes eleitos na nação de Israel. E isto está muito claro no capítulo 9, quando Deus escolhe Abraão, Isaque e Jacó para que Israel fosse a nação eleita de Deus. E isto está muito claro quando o apóstolo usa o seu próprio exemplo, no primeiro versículo do capítulo 11, quando o apóstolo usa o exemplo de Elias, deixando claro que nos dias de Elias, Deus havia reservado 7.000 que não haviam dobrado os seus joelhos diante de Baal. Então, os eleitos são um remanescente que está na nação de Israel. Porém, os eleitos, ainda no ensinamento do apóstolo, é Moisés, é Faraó e é a igreja. O apóstolo ensina isto no capítulo 9. Observem, o capítulo 15 ele vai citar Moisés como um escolhido. No versículo 17, ele vai nos dizer que Faraó ele é escolhido por Deus para demonstrar o nome de Deus em toda a terra. No versículo 22 ao 24, o apóstolo vai nos ensinar que os gentios são os chamados. Os gentios são os escolhidos. Os gentios, aleluia, Deus quis demonstrar as maravilhas da sua glória em nós, em mim e em você. Então nós somos eleitos e nós precisamos acreditarmos nesta verdade e entendermos que esta eleição não é uma eleição para a salvação, mas é uma eleição para desenvolvermos obras que Deus quer realizar aqui na terra. Entenda isto. Deus tem grandes obras para realizar entre os homens. Então ele escolhe homens para realizar estas obras. E eu e você somos escolhidos por Deus para realizarmos esta obra. Então, amados e queridos, a partir desta grande verdade, precisamos compreender que os eleitos o alcançaram. Mas o que levou estes eleitos a alcançarem foi porque eles buscaram a justiça de Deus pela fé. Observem o versículo de número 30 do capítulo 9. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Veja que o que vai fazer a diferença na minha vida como eleito é a maneira que eu busco. E esta maneira é crendo no sacrifício vicário de Cristo. E isto acontece quando eu me comprometo com a palavra de Deus. O desejo do meu coração e a oração que faço na minha alma neste momento é que o Espírito Santo produza em nossos corações este entendimento de que nós somos eleitos de Deus, que precisamos fazer a obra que Deus tem para realizar aqui na terra, através das nossas vidas. Mas isto acontece pela fé. E a fé, ela vem
quando nós estivermos comprometidos com a palavra de Deus na sua totalidade. Que coisa maravilhosa! O terceiro grupo de pessoas que aparece no versículo 7 é um grupo de pessoas que foram endurecidos. Observem que o apóstolo diz: e os outros foram endurecidos. Aqui é importantíssimo nós observarmos, porque o apóstolo ele se preocupa em explicar este endurecimento. Do versículo 8 ao versículo 10, o apóstolo ele está explicando o porquê aconteceu este endurecimento. E aqui nós precisamos compreender que não foi Deus que endureceu. Não foi Deus que deu estes olhos para não verem, ouvidos para não virem, mas foi o povo que, a partir da sua falta de compromisso com a palavra, levou Deus a ser justo e a fechar os olhos do povo e a fechar os ouvidos do povo. Então vamos observar e entender que o apóstolo, ele diz que alguns foram endurecidos. Estes alguns, eles estão entre os israelitas e eles estão entre a igreja. Por quê? Entre a igreja existem endurecidos. Entre Israel existem pessoas endurecidos. Então vamos observar o argumento do apóstolo. Veja que Paulo ele fala isto, mas ele diz: não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. E ele cita alguns textos do Antigo Testamento. Então vamos observar alguns textos citados pelo apóstolo. Olha como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Isaías, capítulo 29, do versículo 9 ao versículo de número 13, está escrito assim: tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vedou os vossos líderes, os viventes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Observe nesse texto o motivo que levou Deus a dar a eles espírito de profundo sono, o que levou Deus a dar ao povo de Israel vedamento dos olhos e vedamento dos ouvidos. Foi porque se aproximavam de Deus apenas com a boca e com os lábios. Porém, o coração, o íntimo, afastava-se de Deus, fugia de Deus. E o temor deles não era para com Deus, mas era porque deram ouvidos a mandamentos de homens. Então veja que a essência desta realidade desencadeou-se quando a nação de Israel perdera o compromisso com a palavra. Que o Senhor Jesus Cristo possa ter misericórdia de nós e que nós venhamos nos comprometermos com a totalidade da sua palavra, pois só então seremos vitoriosos. Jeremias, o capítulo de número 5,
do versículo de número 20 ao versículo de número 25, aqui Deus vai se apresentar ao profeta de forma maravilhosa. Aquele que fez coisas grandes entre os povos, colocou limites no mar, deu tudo o que o povo precisava. E lá no versículo 25 do capítulo 5 de Jeremias, Deus vai dizer assim: as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Observem, pecado e iniquidade afastam de vós o bem. O pecado leva Deus a encobrir o seu rosto do homem. O pecado leva Deus a virar as costas para o homem. Isaías 59:2. Amados, quando o apóstolo usa estes argumentos para nos ensinar que houve um povo que foi endurecido, precisamos tomar cuidado com a maneira que estamos nos comportando em relação à palavra de Deus. Outros textos nos informam isso, como Isaías, o capítulo de número 6, e a partir do versículo 9, quando Deus diz a Isaías: vai e diz a este povo, vocês terão ouvidos, mas não ouvirão, terão olhos, mas não verão. Mas por que isso? Porque vocês não estão comprometidos com a palavra. Jesus, na parábola do semeador, em Mateus, em Marcos e em Lucas, ele vai citar Isaías 6 e 9 e vai dizer que o que aconteceu, o endurecimento no coração daquele povo, foi porque eles ouviram com o coração endurecido. Eles ouviram, mas não quiseram se render à palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo possa ter misericórdia de nós. Que possamos entender que somos escolhidos, que Deus tem obras para realizar na terra através de nós, mas a concretização disso vai acontecer quando nós nos rendemos à palavra de Deus na sua totalidade. O seu segundo exemplo, no versículo 9 e versículo 10, é o exemplo de Davi. O que Davi nos disse no Salmo 69, e versículo 22 e versículo 23. Olha o que diz. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. É importante entendermos a estrutura do Salmo 69 para compreendermos o porquê o apóstolo usa estes versículos do Salmo 69 neste texto. E o Salmo 69 é um salmo messiânico. Neste salmo, os sofrimentos de Davi é prefigurado nos sofrimentos de Cristo. Os versículos 22 ao 28 do Salmo 69, Davi está pedindo a Deus aos seus inimigos. Os inimigos de Davi são descritos dos versículos 19 ao versículo de número 21. E a maneira que agem para com o salmista é que determina a sua inimizade. Observem, a maneira que os inimigos agem é que determina a inimizade. Jesus é representado por Davi neste salmo. Precisamos tomar cuidado com as minhas atitudes para com Jesus, Cristo, o Filho de Davi. Quando o apóstolo ele usa o Salmo 69 aqui, ele quer abrir a nossa mente para o que levou os inimigos de Davi a agirem desta forma contra ele.
E o que levou estes inimigos a agirem desta forma contra Davi foi a sua falta de compromisso com a palavra, em olhar para o salmista e ver as realidades que o salmista tinha na sua vida. Da mesma forma, acontece comigo. Quando nós não temos compromisso com a palavra, nos leva a nós termos visão distorcida de Cristo. E essa visão distorcida nos leva a nós termos atitudes erradas para com Jesus. E estas atitudes erradas têm consequências. E as suas consequências é o que Paulo escreveu aqui. Olha só. Espírito, mesa em laço e em armadilha, e tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos, para não verem, e encurve-se-lhes continuamente as costas. A essência deste texto é nós entendermos que nós somos escolhidos e precisamos nos comprometermos com a palavra de Deus. Por quê? Quando nós estivermos comprometidos com a palavra de Deus, a nossa visão em relação a Jesus, ela será aberta. E quando esta nossa visão estará aberta, nós teremos atitudes certas para com Jesus Cristo. E essas atitudes certas nos levarão a nós cumprirmos aquilo que Deus tem para realizar através de nós aqui nesta terra. O bom desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa produzir entendimento no meu e no teu coração destas verdades tão profundas. E que a partir do entendimento destas verdades, nós venhamos nos comprometermos com a palavra, que é a base do desenvolvimento de tudo que Deus quer realizar através das nossas vidas. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Então, amados, em Romanos 7, em Romanos 11, do 7 ao 10, nós encontramos 3 classes de pessoas. Israel, que buscou, mas não alcançou. Não alcançou porque buscou pela lei e não pela fé. Nós encontramos os eleitos. Nós fazemos parte destes eleitos. Estes eleitos alcançaram. Alcançaram por quê? Porque buscaram pela fé. E a fé tinha base, a palavra de Deus, na sua totalidade. A terceira classe de pessoa foram os que foram endurecidos. Foram endurecidos porque não buscaram, porque não se comprometeram com a palavra e levou Deus a trazer juízo sobre eles. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar com estas verdades tão maravilhosas. Eu quero orar com você. E nesta oração nós estaremos agradecendo a Deus por estarmos aqui e pedindo a Ele que Ele nos dê o espírito de compromisso com a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos ouvindo a tua palavra. Papaizinho amado, envia sobre nós o espírito de compromisso com a tua palavra. Abre os nossos ouvidos, assim como o Senhor abriu os ouvidos de Lídia, lá na cidade de Filipos. E aquela mulher compreendeu a palavra e aceitou a ti. Assim, papaizinho, eu peço, em favor da minha vida, em favor de cada um que nos ouve através desta palavra. E que venhamos nos comprometermos com esta palavra que não falha, que é fiel, que é verdadeira, que cumpriu, que cumpre-se e que cumprirá na vida dos homens. Obrigado por tudo hoje e para todo sempre. Amém. Continue orando por nós. Nós temos aí um grande caminho pela frente e precisamos das vossas orações. Deus abençoe. Amém.